Bom dia, apaixonados por viagens. Sejam bem-vindos a mais essa live de organização da sua primeira viagem internacional. E hoje a gente vai falar sobre aluguel de carro, que é uma dúvida que muitas pessoas têm na sua primeira viagem. Bom dia, Gabriel. Bom dia, seja bem-vindo. Tá fazendo frio aí? Porque aqui tá um gelo. Tô tomando meu café aqui para esquentar, ó. Tá brincadeira não. Bom dia. Será que o pessoal já acordou, hein? Nesse friozinho? Bom dia, pessoal. Congelante. Ai, gente que mora longe assim, ó. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. Bom dia, hoje a gente vai falar da nossa organização da viagem internacional e a gente vai falar sobre aluguel de carro. E aí a gente pensa assim, nós vamos falar de aluguel de carro agora? Pois é, a gente já tem que planejar com antecedência. Bom dia, Raila. A gente tem que se preparar desde já. E a organização de uma viagem internacional tem várias etapas. Bom dia. Então a gente precisa, e Dani, bom dia, Valesca, Andressa, a gente tem várias etapas, né, de organização de uma viagem internacional. Então a gente precisa conhecer todas essas etapas. Sejam bem-vindos, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre aluguel de carro. Muitas pessoas ficam na dúvida, né, se vale a pena alugar um carro numa viagem internacional. Alguém de vocês aí já alugou carro no Brasil, em viagens aqui pelo Brasil? Para contar pra gente aqui se gostou, se acha que vale a pena. E algumas pessoas têm medo, às vezes receio de alugar fora do país, né? Mas a gente sabendo todas as regras, né? Todos os cuidados que a gente tem, já alugou, Valesca? Bom dia, Jordane. Então, se a gente souber, né, ter os cuidados, a gente vai ter uma viagem muito legal, a gente vai se sentir mais livre aí no nosso destino, né? Então é importante a gente conhecer, ó, Gramado, ai que delícia, Espírito Santo. Eu também já aluguei no Nordeste. Isso vale muito a pena, Gabriel. A gente tem muita autonomia na viagem, né? Então, acho que a primeira coisa para a gente decidir se a gente quer alugar um carro numa viagem internacional é a gente se conhecer, né? Qual que é o seu perfil, né? Porque tem pessoas que vão ficar tão ansiosas, né, e tensas de estar com um carro alugado que é melhor nem ter, né, gente? Nem alugar. Mas aquela pessoa que gosta aí de liberdade, de fazer seus próprios horários, né, ela vai gostar demais de ter essa autonomia aí, como o Gabriel falou. Porque às vezes você vai para lugares que você pode explorar regiões inteiras. E você estando de carro, você pode fazer bate-voltas em vários lugares, né? Muitas vezes pode valer a pena também financeiramente pela quantidade de pessoas que está viajando com você. E uma coisa que eu acho que vale muito a pena é porque a gente ganha muito tempo nas nossas viagens. Quando você vai explorar, por exemplo, uma região e você tem pouco tempo, quando você tá de carro, é igual na cidade, né, gente? Quando a gente tá de carro, a gente resolve muitas coisas num dia só. Então, quando a gente tá de carro numa viagem, a gente realmente consegue otimizar e conhecer mais lugares, descobrir lugares diferentes durante a nossa viagem. E tem rotas muito legais também que são interessantes da gente percorrer de carro, né? Por exemplo, na Califórnia, né? Às vezes a pessoa quer conhecer Toscana, né? Então você, como diz aqui o Gabriel, são descobertas que vão muito além do que às vezes você compra num pacote turístico, né? Que às vezes tem ali as cidades pré-determinadas. De carro não, você vai desvendando ali o destino, explorando a região. Então hoje a gente vai falar de quais cuidados que a gente precisa ter nessa questão do aluguel do veículo. Eu separei várias dicas para vocês. Vocês, às vezes, se quiserem anotar, ou se quiserem aí depois, né, dar uma lida aí e anotando também, assistir de novo e anotando, é muito interessante. Então, bom dia para quem tá chegando. Então, normalmente eu uso dois sites para poder fazer aluguel de veículo no exterior, que é o Rent Cars e o Renta Cars. E esses sites, eles fazem uma busca geral de carros em várias locadoras. É muito importante a gente alugar um carro com cancelamento gratuito, né, gente? Porque se acontecer algum imprevisto, você pode cancelar.
E algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, você tem que ter noção ali dos lugares que você vai ficar, dos hotéis que você vai ficar, para ver se tem estacionamento, né? Eu, por exemplo, gosto muito de ficar em Airbnb, né? Então você precisa ver se tem um lugar para o seu carro ficar, se você não vai ter que pagar o estacionamento desse carro, porque senão às vezes pode ficar caro. E é importante também, bom dia quem está chegando, é muito importante também você fazer as contas do aluguel do veículo, da gasolina, né, do combustível que você vai usar e também dos pedágios, para você ver se essa conta é interessante para você, né? Como eu disse, eu sempre acho que vale a pena, mesmo que fique um pouquinho mais caro, por causa dessa flexibilidade, né, dessa liberdade que você ganha quando você está com um carro, né, alugado. É muito importante também você conhecer a legislação daquele país que você está indo, né? Tem um site que é muito interessante, que ele se chama Going Abroad, que ele fala das regras de vários países da Europa. Então vamos supor que você está em Portugal e você quer ir para a Espanha de carro. Você vai atravessar a fronteira ali. E as regras são diferentes, né, de trânsito de um lugar para outro. Então nesse site você consegue ver antecipadamente todas as regras, a legislação do país, os pontos principais para você transitar de um país para outro. Depois eu vou colocar isso na descrição aqui para vocês poderem guardar, porque isso é muito importante. Nem sempre vale a pena você pegar um carro num país e devolver no outro, porque tem uma taxa que eles cobram que é como se fosse uma taxa de você... deles terem que ir lá buscar o carro onde você deixou. Eu já fiz esse teste, eu fiz recentemente esse teste de pegar um carro em Portugal e devolver, eu acho que foi na Itália. Gente, é um absurdo, não tem jeito, porque realmente eles cobram essa taxa. Mas você pode fazer um roteiro circular. O que é isso? Vamos supor que você vai para Espanha e para Portugal. Você pode, né, começar por Portugal, ir na Espanha e voltar e devolver o carro em Portugal. Então aí fica barato, aí compensa muito esse aluguel de veículo quando você está em mais de um país. Uma coisa que é muito importante também é você conhecer as zonas de tráfego limitado daquele país. São áreas restritas que você não pode transitar de carro, né? Então muitas vezes, bom dia Cissa. Então é muito importante você conhecer naquele país, principalmente na área turística, que áreas que você não pode transitar. Porque muitas vezes se você entrar de carro naquelas áreas, você pode ganhar multas muito pesadas. E não tem graça nenhuma chegar aqui no Brasil e de repente ver no seu cartão de crédito uma multa em euro, né, gente? Ninguém merece, né? Em reais a gente já não gosta de pagar multa, quanto mais pagar multa em euro. Então é importante conhecer essas áreas. Por isso que às vezes algumas cidades grandes, muito turísticas, não vale a pena às vezes alugar o carro. Porque além de ser difícil transitar com o carro em umas cidades muito grandes, você pode também cair nessa situação, né, de entrar numa área que você não pode transitar. Então isso é uma dica muito interessante para vocês. Muitos países exigem que você tenha a permissão internacional para dirigir, que é a PID, né? Oi, Laine, bom dia! A PID é uma permissão, é como se fosse uma carteira de motorista internacional. Você tem a sua aqui, já que você tem a sua no Brasil, você pode pedir pelo site do Detran essa carteira internacional. Não tem burocracia nenhuma, gente, é a coisa mais simples do mundo, né? É só você pagar. Pagando, você consegue, né? Claro que se você tiver tudo certinho com a sua carteira nacional, né? Então você preenche ali no site do Detran, do seu estado, e você pede, ela chega pelo correio. E essa carteira internacional de habilitação, ela é muito importante. Eu recomendo você ter ela, né, se você faz viagens internacionais, e levar ela para todo canto do mundo que você for dirigir. Mesmo que às vezes você não vai dirigir, você leva, porque vai que acontece um imprevisto, você tem que dirigir lá naquele destino, né? Porque muitos países que às vezes não exigem a PID, eles exigem às vezes na hora de você retirar o veículo, ou às vezes um policial pode pedir essa carteira. E você tem que sempre andar com ela e a sua carteira de habilitação do Brasil e o seu passaporte, né? Então isso é importante saber. Bom dia, Andressa. É muito importante saber para você não ter... O prazo dela é menor mesmo, mas a gente tem que ficar de olho.
E o que acontece? A validade dela também está ligada à validade da nossa carteira de habilitação. Por exemplo, se a nossa carteira estiver vencendo daqui a pouco, é melhor você renovar sua carteira, né, nacional primeiro, antes de emitir a PID, porque senão a sua PID não vai durar nada, né? Porque elas expiram junto, ela expira, né? Quando a sua nacional expira, a PID também expira, porque elas estão ligadas. Outra coisa que é importante é você alugar um carro com quilometragem livre, né? Porque imagina, gente, ficar contando os palitinhos lá dos quilômetros que você tá rodando, ninguém merece. E se você tá com um carro alugado no exterior, é que você quer desvendar o lugar, né? Conhecer o lugar, né? Ficar ali meio que sem rumo. Tem gente que gosta de viajar até sem roteiro. Tem gente que viaja até sem hotel. Eu ainda não cheguei nesse nível, não. Mas assim, tem gente que gosta de, tipo assim, compra a passagem, vai, chega lá, descobre tudo. Mas eu ainda vou fazer isso uma vez, eu ainda vou criar essa coragem. Então, quem gosta de viajar assim meio sem destino, ainda mais nesse caso, a pessoa, é bom alugar um carro que tem quilometragem livre, né? Não ter esse limite de quilometragem. Hoje em dia a gente não precisa alugar GPS, né, mais nas locadoras, porque a gente tem isso no celular, né? A gente tem o Google Maps, a gente tem o Maps.me, que também são aplicativos que você pode até baixar os mapas offline para usar. Então, assim, todas as vezes que a gente usou, não, mentira, uma vez a gente alugou não, a gente comprou um GPS uma vez em Miami, não foi um custo para chegar na loja para comprar o GPS, que a gente chegou no aeroporto, não, na época não tinha esse negócio de Google Maps, né, no celular, e aí eu imprimi, gente, foi tão engraçado que eu imprimi tudo aqui em casa, o mapa de como a gente ia chegar do aeroporto de Miami na loja que a gente ia comprar o GPS. Não, mas foi uma aventura muito legal. Aí depois que a gente comprou o GPS, a gente tem ele até aqui, até hoje, mas a gente nem usa mais. A gente usou ele a viagem inteira, mas hoje a gente nem precisa, né? Nessas últimas viagens a gente nem usou mais esse GPS, a gente usou do celular. Uma coisa que é importante vocês analisarem também é a questão do motorista adicional, né? Se, por exemplo, aqui em casa a gente às vezes não coloca só o Jardel e eu não me coloco como motorista adicional, mas às vezes vale a pena, né? Por causa de alguma situação que venha acontecer. Uma dica para vocês é não colocar a locação do veículo no nome de uma pessoa que tem menos de 25 anos, porque fica mais caro. É igual seguro de carro, né? Que quando a gente vai fazer, dependendo da idade da gente, o seguro fica mais caro. Então é importante olhar isso, né? A pessoa que vai dirigir, se é uma pessoa maior de 25 anos, para você economizar aí no aluguel do veículo. Outra coisa importante é você olhar bem o horário da locação do veículo para você não ter que pagar hora extra. Então, por exemplo, eu sempre coloco assim, meio-dia, 8 às 8, porque se passa da diária, você pode pagar hora extra. Então, você calcula direitinho lá o horário que você vai pegar o carro, que é melhor e melhor entregar. Porque às vezes você vai pagar muito caro por poucas horas que você vai ficar mais do que a diária com o carro. Uma coisa que é importante é verificar o estado do veículo. Às vezes eu tiro até foto, mas tem lugar que eles nem prestam muita atenção nisso, né? Vai depender muito do país. Por exemplo, uma vez a gente foi entregar um carro nos Estados Unidos e não tinha nem ninguém para receber o carro. Foi uma coisa assim inédita para mim. Eu falei, nunca tinha visto isso na vida. A gente chegou lá no balcão da empresa que a gente tinha alugado o carro, e aí eles falaram assim, não, você pode deixar o carro em tal lugar. Gente, eu falei assim, mas como assim deixar o carro em tal lugar? Não, pode deixar lá. Eu falei, gente do céu. Aí a gente deixou o carro lá no estacionamento lá do aeroporto e ninguém olhou. Mas isso é muito atípico, né? Aqui no Brasil eles olham tudo. Né? E às vezes no exterior eles não têm esse apego que a gente tem aqui com os detalhes. Mas por desencargo aí de consciência, eu sempre dou uma olhada geral. Já aconteceu isso com você, Valesca, em Miami? Gente, você acredita que eu vim embora pro Brasil, matutando, pensando assim, gente, como é que eles vão saber que a gente deixou o carro, que o carro tá ok, se esse carro sumir, se alguém rouba o carro? Porque a gente deixou a chave do carro no carro, num lugar assim,
que qualquer pessoa podia passar lá e pegar. E eu vim a viagem inteira pensando nisso. Só que até hoje não deu nada, então eu acho que deu tudo certo. Ninguém falou nada até hoje, tem muitos anos isso. Mas eu achei assim, impressionante. É igual na hora de pegar o carro, né, Valesca? Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu aluguei o carro da categoria tal, e aí eles falam assim, ah, pega qualquer um aí. Eu, como assim pega qualquer um? Não, escolhe um aí que você quer. Eu falei assim, Deus do céu, é só escolher assim? Né? A gente que está acostumado com essa burocracia aqui no Brasil para tudo, né? Que ninguém tem confiança em ninguém e também é um ambiente completamente diferente. Lá sim, não, escolhe aí o carro, beleza. Então assim, é muito diferente, né? Aí, só passou o leitor de código de barras no painel. Aí, tá vendo? Nem olha nada, não olha se tem um arranhão, se tem uma coisa errada, né? É muito diferente. Isso é bom porque mostra que a gente não precisa ter medo de alugar carro, né? Muitas pessoas têm o sonho aí de, por exemplo, ir pra Flórida, né? Conhecer lá os parques, né? De Orlando e tal. Então, a gente pode alugar, não tem problema. Você tendo um GPS, né, você tomando esses cuidados, você pode alugar tranquilamente, você vai ficar muito bem servido, principalmente lá, né, que lá o transporte público não é tão adequado, né, não é prático, então você estando de carro, ai que delícia, não é um sonho, né, e outros lugares do mundo também, né, então vale muito a pena. Outra coisa, você ter cuidado, porque você tem que estar com seu cartão internacional desbloqueado, né, para você tirar o carro lá na locadora. Então você tem que desbloquear ele antes e você tem que contar que eles vão bloquear um valor no seu cartão, que é o valor de caução, que é como se fosse uma garantia para eles que você vai devolver o carro. E aí depois eles desbloqueiam esse valor. Mas vamos supor que você não tem tanto limite no seu cartão. E aí você fica assim, gente, como que vai ser? Então você tem que calcular isso antes, que você vai ter uma parte ali do seu dinheirinho ali do cartão que vai estar bloqueado, que você não vai poder usar ele na viagem enquanto você estiver com o carro, né? Então isso aí, às vezes a pessoa não calcula isso, depois passa aperto. Outra coisa que é interessante é você verificar qual combustível que aquele carro usa. Porque já pensou se ele for diesel e você colocar gasolina, né, ou vice-versa? Então você tem que ter essas atenções aí, parece coisas, detalhes, mas isso é importante. E também a questão do abastecimento, como que é o abastecimento nesse outro país que você vai? Tem lugares que você mesmo abastece, você mesmo paga, não tem frentista igual aqui no Brasil, né? Mas é tudo simples, é igual pedágio também, pedágio fora do país, às vezes você só coloca as moedas lá, ele já libera, cancela para você, né? Não tem uma pessoa que fica lá recebendo, dando troco. Então, às vezes, igual por exemplo, na Europa, é bom você andar com um monte de moedinha trocada, porque se você vai transitar em regiões, você tem as moedinhas ali para poder pagar o pedágio. Mas pode pagar com cartão também. Mas fica mais fácil, mais prático, né? Uma coisa que eu descobri recentemente, que eu nunca tinha testado, o aluguel, às vezes, do veículo no aeroporto, saindo do aeroporto, às vezes fica mais caro do que você alugar ele pegando ele no centro da cidade. Isso eu não sabia. Bom dia, Bruna. Eu não sabia. Então é bom fazer um teste. Por exemplo, você vai para uma cidade, convém você já pegar o carro no aeroporto para ir para o seu hotel, ou é melhor você ir para o hotel, né, de um outro tipo de transporte, e lá você ir numa locadora ali no centro da cidade e pegar o carro. Então isso é uma coisa que é bom sempre comparar. E em algumas comparações que eu fiz fica bem mais barato mesmo. Porque é muita comodidade, né? É muita comodidade você já sair do aeroporto de carro. Eu gosto, né? Mas assim, vai depender, né? Do dinheirinho aí de cada um, da programação de cada um. Eu falei dessa questão de mudar de país, né? Quando muda de país fica caro. Quem tem filho tem que ter essa questão da cadeirinha, né? Se ou vai levar ou vai alugar. Então, gente, são esses cuidados que a gente precisa ter, né, no aluguel de um carro no destino internacional. Vocês viram? Não tem segredo, né? Basicamente são as coisas que a gente tem cuidado na nossa cidade mesmo. Quando a gente aluga um carro aqui no Brasil e às vezes vai explorar uma região, né? Então, é só a gente ter esses cuidados. Alugar em sites confiáveis, né? Ver as referências ali.
Eu sou a louca daquela que gosta de ler referência. Eu até fiz um post essa semana falando de... Bom dia, Natane! Eu fiz um post falando de aluguel de imóvel no exterior, né? Que eu gosto muito de Airbnb e tal. Eu tenho uma sensação que eu moro no lugar, então eu gosto de alugar um imóvel quando eu faço a minha viagem internacional. Bom dia, Conceição! Que delícia te ver aqui. Então, é importante a gente ficar atento a essas questões. Eu gosto muito de ler as avaliações dos hóspedes, do lugar, das pessoas que alugaram um carro com aquela empresa. E eu leio mesmo, eu leio até cansar, porque às vezes ali naquela avaliação tem um ponto de atenção. É lógico, gente, que cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que são muito exigentes na hora de escolher um hotel, muito exigentes na hora de alugar um carro. Eu não sou muito exigente, porque eu tô mais focada ali na viagem. Porque, por exemplo, o hotel para mim, ele é um acessório ali, ele não é o motivo da minha viagem. Mas tem pessoas que são muito exigentes. Então eu leio muitas avaliações em todas as escolhas que eu vou fazer da viagem, porque aí eu vejo, mesmo que tenham avaliações às vezes negativas, eu fico pensando assim, tá, pro meu perfil isso vai incomodar, né? Se acontecer isso, né, nesse carro que eu vou alugar, eu lembro que eu li uma avaliação de um carro uma vez falando assim, o carro não estava perfeitamente limpo. Eu falei, gente, tá, mas será que isso vai me incomodar tanto? Eu mesmo posso dar uma ajeitada ali se algo tiver alguma coisa me incomodando. Então é isso, gente. Uma grande dica é essa, né? Ler sempre as avaliações. E como eu disse no início, alugar um carro te dá muita liberdade, né, de você explorar o destino, conhecer o destino, acordar na hora que você quer, né? Por exemplo, eu não sou dessas que madruga na viagem, né? Que acorda de madrugada para sair, né? Então, quando você está num roteiro pré-determinado com um grupo, você tem que ir, como diz o pessoal, no batido da turma. Então você não tem muita autonomia, né? Você tem que levantar na hora que está marcada ali, você tem que fazer tudo na hora pré-determinada. E quando você está de carro, não, né? Mas existem outros meios de transporte, né? Você pode viajar de trem em várias regiões, né? Na Europa é muito legal viajar de trem. E aí você considera, nessa minha viagem vale a pena eu andar de trem? É legal, é gostoso. Mas tá, isso vai otimizar meu tempo, vai ser uma experiência que eu quero viver nesse lugar. Às vezes em alguma região você aluga o carro, em outra região você faz de trem, né? Então tem muitas oportunidades, né? Tem regiões, por exemplo, que você pode ir até de ônibus, é legal. A gente viajou, a última viagem que a gente fez, a gente foi para Itália e a gente usou todos os meios de transporte que existiam lá. A gente, de uma cidade para outra, de uma região para outra, a gente foi de avião, numa companhia low cost da Europa, rapidinho. A gente andou de ônibus, por exemplo, na Costa Amalfitana, que a gente resolveu não alugar carro lá, porque lá o trânsito é muito louco. E aí a gente andava de ônibus de uma cidade para outra, que era como se fosse um circular lá entre a cidade. Teve cidades que a gente transitou de trem, a gente pegava o trem, eu achava uma delícia andar de trem. E teve regiões que a gente alugou o carro e ficou de carro, com o carro assim, 5, 6 dias de carro. E teve lugares, igual por exemplo Roma, que a gente não alugou carro e a gente andava a pé, a gente pegava o ônibus ali na cidade. Então isso depende muito do destino que você vai conhecer, né? E é muito bom a gente planejar nossas viagens desde agora, porque tem um estudo de uma universidade americana, não, europeia, que ela diz que o planejamento da viagem já te traz felicidade imediata. Então, mesmo que a gente ainda não tenha a data da nossa viagem, a gente pode começar a organizar a realização do nosso sonho. E com certeza isso vai deixar a gente mais feliz desde agora. E é o que a gente está precisando, né, gente? De coisa boa, de falar de coisa boa, né? Então, realmente é uma delícia planejar as nossas viagens. Em breve eu vou trazer uma novidade para vocês, né, nas próximas semanas, em relação a como planejar as nossas viagens. Essa surpresa se chama Meu Primeiro Carimbo. Em breve eu vou falar mais para vocês sobre isso. Ok, gente? Alguma dúvida em relação ao aluguel de veículo no exterior? Alguém quer comentar alguma dessas dicas? Eu vi aí que muitas pessoas gostam de alugar carro, né? Tem esse hábito, né, de alugar veículo aí quando viajam. Então, realmente, a gente pode ter esses cuidados aí para nossa viagem ser mais tranquila.
Ok, pessoal? Vou deixar salva a live aí para quem quiser depois anotar esses pontos, porque na hora que for lugar, ficar atento a todos eles. Né? Vamos viajar muito ainda, gente. Vamos vacinar e vamos viajar. Né? Já estão organizando aí o passaporte aí internacional para a gente poder acessar os países, quem tiver vacinado, né? Então a gente tem boas perspectivas aí para o futuro, né, Valesca? Vamos viajar para Califórnia, andar de carro lá bastante, fazer aquela rota maravilhosa, viajar para a Europa de carro, delícia. Ok, gente? Então tenha um ótimo dia, foi ótimo começar o dia conversando com você sobre esse assunto que é uma delícia, que é viajar pelo mundo. E continue aqui, né, seguindo essas dicas e a gente vai falar de outras partes da organização da nossa viagem aí em breve. Foi uma alegria ter vocês aqui comigo, viu? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.